Bom dia, muito especial a todos. Bom dia. É maravilhoso estar aqui, sempre é um desafio gigantesco, sempre é uma emoção renovada e surpreendente estarmos aqui. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vamos falar hoje é o terceiro. E eu tenho uma lembrança muito especial deste capítulo, que foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida, onde eu estava me separando e conversando com o pai e com a mãe, o pai disse, com aquele jeitinho dele, sorrindo, disse, não te preocupa, na casa do teu pai há muitas moradas. Então não tem como eu falar nesse capítulo e não lembrar do meu pai, porque nada podia ser mais acolhedor, nada podia ser mais comovente, mais importante e alentador naquele momento do que escutar isso, de que ele estava do meu lado, estava pronto para me acolher, né? Mas vamos ver a origem, em que momento que Jesus disse essas palavras. Porque afinal, não foi para falar do meu pai que eu vim aqui, né? Foi para falar do pai de todos nós, para falar em Deus, na mensagem de Jesus. Meus filhos, isso aí em João capítulo 12. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir onde eu vou. Olha, tá difícil. Tem um lencinho para dar aqui? Não adianta a gente chegar aqui e se emociona. Essa casa é forte, é tocante. Obrigada. Ainda tem na bolsa. Vou recomeçar. Então tá. É a anotação de João, capítulo 12, onde Jesus diz: meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não fiquem aflitos. Creiam, né? Jesus estava se despedindo, estava dizendo que ia deixar os discípulos, ia deixar o convívio terrestre. Então ele diz, não fiquem aflitos. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e o têm visto. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não o digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço, pelos inúmeros prodígios, os inúmeros fenômenos, né, que Jesus provocava, que pelo menos isso alertassem, né, aqueles homens que não queriam acreditar na sua palavra, que pelo menos se dessem conta da enorme capacidade, da enorme energia que ele conseguia movimentar.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Bom, daqui Allan Kardec tirou só essa partezinha, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, de toda essa fala de Jesus, de todo aquele momento que é maior, né? Que continua, mas aí Allan Kardec retirou, chamou-nos a atenção para essa questão do há muitas moradas na casa do meu pai. Que vosso coração não se turbe. O que é se turbar um coração? É um coração se agitar, é um coração não estar sereno, é quando estamos preocupados, quando nos falta a fé. Creia em Deus, Jesus diz, creia em Deus, que não falte a fé. Confiem, confiem, essa é a chamada. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Opa, temos aqui então uma novidade, né? Todos os globos são então habitados, é isso que está dizendo no Evangelho, né? Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. Na questão 55, Allan Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ao que os espíritos respondem: sim, todos os globos do mundo são habitados. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres inteligentes. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles, só para nós, né? A gente jura que só existe nós no universo inteiro, né? É isso, vamos ser bem realistas, que a gente se sente muito forte, muito inteligente, muito capaz, né? Deus povoou o mundo de seres vivos, cooperando todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos, ou seja, a Terra, no universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar a nossa visão, né? Com certeza Deus não criou todos esses mundos que a gente consegue ver durante a noite, né? Durante o dia a luz do sol ofusca, mas à noite, quando a gente olha para o céu estrelado, certamente Deus não criou todas essas estrelas simplesmente para a gente achar bonito, né? Certamente tem um objetivo maior, né? Não pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aí a gente fica se perguntando, tá, e como é que é nesses outros planetas? Será que lá é o céu? Será que é tudo melhor do que aqui? Será que é pior? Vamos ver o que nos diz o Evangelho sobre isso, né? O Evangelho nos diz que temos pelo menos 5 categorias de mundos habitados, assim, grosso modo, né? Não tem como fazer uma classificação exata, precisa, mas o que se teria seriam os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, depois os mundos de provas e expiações, onde estamos inseridos, depois os mundos regeneradores, depois os mundos felizes e, finalmente, os mundos celestes ou divinos, que é aquele que Jesus refere: para onde eu vou, vós não podeis ir, porque Jesus já é um espírito puro. Mundos inferiores. É difícil, meu Deus, estou sempre querendo chorar. Mundos inferiores e superiores. Em uma escala progressiva, se nós pegarmos a Terra como referência, pode-se ter uma ideia do que é um mundo inferior se nós imaginarmos as raças ainda selvagens, sem
sem nenhuma demonstração de inteligência, sem nenhuma beleza física, porque são mais grotescos. Esses são a força bruta, é o que prevalece, a imposição da força, né? Esses seriam os mundos mais selvagens. A força bruta faz a lei, os seres não têm traços de beleza, seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, noção de justo e de injusto. E aí a gente pensa assim, lá no início da história humana, quando se criou o Código de Hammurabi, onde, dentre outras regras, tinha dente por dente, olho por olho, hoje isso nos parece muito agressivo, mas isso já era um sinal de avanço daquela sociedade da época, porque até então, se alguém nos prejudicasse, nos cortasse uma mão, nós mataríamos a pessoa. E aí o Código de Hammurabi diz dente por dente, olho por olho, quer dizer, se alguém cortou a tua mão, só corta dele. Já começava a ter uma equiparidade, veja bem, isso já era um sinal de progresso, né? Nos mundos superiores, as condições de vida moral e material são bem diferentes da Terra. A forma do corpo é em todos os mundos, a forma do corpo é a forma humana, só que muito mais embelezada e principalmente purificada. E isso até em filmes que a gente assiste, que apareçam os homens das cavernas, a gente percebe realmente que essas características muito mais primitivas e rudimentares. E hoje já somos muito mais bonitos do que fomos naquele tempo, né? E à medida que evoluímos, cada vez mais nos embelezaremos. Ó, temos futuro, viu? Temos chance. Ainda temos alguma esperança. O corpo nada tem de materialidade nos mundos realmente superiores, né? E não tendo a materialidade, não estão sujeitos às doenças, às necessidades, às deteriorações da matéria. Os sentidos são mais delicados e têm mais percepção. Se locomovem com o esforço da vontade. Basta pensar e eu vou até onde eu quero. Veja bem que coisa maravilhosa hoje, se a gente quer... eu vou pegar o ônibus. Se não tiver um carro, né? E aí, tô com saudade da fulana. E instantaneamente me desloco até a fulana, vou lá ver como é que está a fulana, e isso é maravilhoso, né? Além disso, os espíritos superiores são luminosos. E via de regra, quem tem o dom da vidência, sempre que percebe algum tipo de auxílio para nós, enfim, sempre percebe a luz, né? Que já mesmo ainda sob a esfera terrestre, ainda sob a ação da atmosfera, dessa psicosfera terrestre que ainda é tão inferior, digamos assim, ainda é recém a segunda escala, né, na escala de evolução dos mundos, já se percebe essa luminosidade irradiando dos espíritos que já conseguiram se melhorar um pouquinho. O homem não procura se elevar acima do homem, ainda caracterizando, né, os mundos superiores, mas sim acima de si mesmo, aperfeiçoando-se cada vez mais a busca da pessoa em se melhorar e não ser melhor do que o vizinho, né? Nos mundos superiores não há espaço para ódios, ciúmes e baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade une todas as pessoas. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Ninguém sofre pela falta do necessário. Aí a gente pensa, ódio, cobiça, inveja, eu já não sou mais assim. Ciúmes, será que nós não somos? Será que a gente fica realmente feliz quando o vizinho adquire um bem que a gente também gostaria de ter? Será que a gente não mexe com nem um pouquinho da inveja? Por que ele conseguiu e eu não? O ciúme, será que a gente não tem este ciúme das pessoas? Vamos sempre se questionar, né? Vamos sempre buscar nos aperfeiçoar. Não nos tornar melhor que os outros, mas nos tornarmos melhores para nós mesmos, né? Seguindo isso aqui, o homem não procura se elevar acima do homem, mas sim acima de si mesmo, se melhorar. Aqui na Terra, nós precisamos do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde,
nos mundos superiores, a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma. Que coisa tão maravilhosa, né, gente? Aqui nos mundos de expiações e provas, né, que é o nosso, por que a gente sabe que já não é mais um mundo primitivo, né? Porque a inteligência já está aflorada, né? A gente já vê o desenvolvimento, as maravilhas que o homem consegue realizar através do seu intelecto, né? É muita tecnologia que já nos diferencia e muito daqueles povos selvagens e primitivos, né? Quando nascemos já trazemos qualidades e capacidades inatas, os dons, né, que a gente diz, o dom de tocar um instrumento, enfim, inúmeros dons e talentos que a pessoa já nasce com aquele talento, porque já não são as suas primeiras encarnações, ela já se desenvolveu, ela já adquiriu conhecimentos que numa nova vida, apesar do véu do esquecimento para uma série de coisas, mas as aprendizagens permanecem conosco, né? Ainda assim, apesar desse intelecto desenvolvido, dessas características já de um avanço, ainda temos muitos vícios. Isso nos caracteriza como um espírito ainda muito inferior. A necessidade de expiar nossas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida. O Delo estava aqui nos contando, né, da pobreza que eles viveram na infância, e depois ele finalizou dizendo que realmente eles ainda não têm maturidade para ter a fartura, né? Então nós precisamos dessas experiências da pobreza, da necessidade de coisas necessárias. O progresso é uma lei da natureza. Todos os seres, animados e inanimados, estão sujeitos a ele. Ao mesmo tempo que progredimos moralmente, nosso mundo progride materialmente. É por isso que a Terra é cada vez mais um lugar mais confortável de se viver. O meu pai, falando de novo nele, né, e nos seus ensinamentos, ele dizia: hoje em dia todo mundo é rico, porque antigamente todo mundo passava muito trabalho para qualquer coisa. Mesmo que se tivessem muitas terras, enfim, a vida era toda muito sem conforto. Hoje em dia, mesmo sendo assalariado, se tem muito mais conforto. É a evolução material da Terra que vem através da evolução intelectual do homem. Só que a evolução intelectual tem que vir acompanhada, e é para isso que estamos aqui, para a nossa evolução moral também, para vencermos os nossos vícios, as nossas más tendências. Tornando-se morada mais agradável. A Terra está deixando de ser um mundo expiatório e se tornando um mundo regenerador. Nós estamos num período de transição. Tá? Não é de um dia para o outro, de um ano para o outro, não é como recentemente foi falado de data limite, e alguns espiritualistas acreditavam que até o dia 20 de julho seria uma data determinante, que se não acontecesse tal coisa, daqui em diante só vai reencarnar espírito bom. Não é assim, gente, não tem uma data fixada. Os missionários, digamos assim, mais sérios realmente, como o Divaldo Franco, nos esclarecem que não é dessa maneira, que a transição é gradativa, assim como passamos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações gradativamente, e ainda hoje temos povos selvagens encarnados na Terra. Dessa mesma forma, passar de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é uma coisa gradativa. Então, por muito tempo ainda vamos conviver com os nossos próprios vícios, porque a Terra só vai passar a subir de degrau no momento em que nós não tivermos mais nas nossas moradas íntimas espaço para inveja, para ciúme, para cobiça. É isso que vai... O mundo regenerador não vem de fora para dentro de nós, e sim de dentro de nós para cada um dos nossos irmãos.
É o que disse Jesus: reconhecerão os seus discípulos por muito se amarem. Nós já nos amamos, gente. Nós já somos essas pessoas regeneradas que há 2000 anos atrás Jesus disse que a gente tinha que se amar. E o que Filipe e o que Tomé disseram? Me mostra o Pai, me mostra o caminho. O caminho é esse, o caminho é isso. Jesus disse: amem-se como eu os amei. É só essa a regra. E é tão difícil, né? E é tão difícil da gente amar a sogra, é tão difícil da gente amar o vizinho que bota música alta de noite, ou que liga uma máquina de cortar grama, ou que faz seja lá o que for, ou que avança na direção das minhas terras. Como é difícil isso, né, gente? Só um pouquinho, que eu penso que eu pulei uma coisa que eu queria ter dito. Assim. Se eu lembrar daqui a pouco eu digo. Vamos avançar então. Nós falamos até agora dos diversos mundos habitados, de globos, de outros mundos e do nosso globo também. Agora eu já estava começando a falar do nosso mundo pessoal. E aqui no Evangelho diz assim, ó: independentemente da diversidade dos mundos habitados, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. O que é a erraticidade? O intervalo entre uma e outra encarnação é o que chamamos de erraticidade, porque não se tem uma certeza de onde é que esse espírito está habitando. Então, erraticidade fica, de uma maneira genérica, esta classificação. Então, o que está nos dizendo? Que na erraticidade é um dos mundos que vamos habitar. É o estado feliz ou infeliz. Quando nós estávamos vindo, aí Naura me disse assim: oi, Ionara, eu acho sempre importante falar sobre aonde é que a gente vai quando morrer, né? Como que vai ser depois que a gente morrer? É do mesmo jeito que agora. Se a gente está bem, se a gente está feliz, se a gente está cumprindo as nossas tarefinhas, a gente vai continuar do outro lado bem, feliz, tranquilos, serenos, sem turbar o coração, né? É isso, a proposta é essa, de uma continuação na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos... Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuem, variam ao infinito. Enquanto que alguns não podem se distanciar da esfera terrestre, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto que certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Então, se hoje estamos felizes, a partir do momento que desencarnarmos, que nos despojarmos do corpo físico, a tendência é ficar tudo mais fácil, como foi lido ali anteriormente, né? A conseguir se locomover apenas com a vontade. Isso é tão confortador assim da gente pensar que só depende de nós melhorarmos, né? O que precisamos? O que precisamos, né? Vir aqui é um desses caminhos, é uma dessas aberturas. Esta morada, esta casa que foi feita para ser a morada dos bons ensinamentos, nos ajuda muito nesse sentido, dessa busca de cada vez mais conseguirmos ter fé e acerenarmos o nosso coração. Em abril, eu fiz palestra aqui, foi no dia 19 de abril. Aí, quando eu terminei, o tio Balto estava sentado ali onde está a Jamine, veio até mim e ele estava muito comovido porque eu tinha falado no seu Betinho Boa Pessoa.
que era um vizinho aqui, e ele ficou muito feliz. Ele disse: que bom, guria, que bom que tu lembrou dele. Foram tantos esses espíritos que tinham tantas coisas para nos ensinar, só pelo exemplo, sem nunca precisar estar num espaço como eu estou aqui hoje. Eles ensinavam pela vivência, pela prática. Aí ele falou também, o tio Balto falou também no seu Pedro Cirino, que há 2 semanas atrás a Inaura falou com tanta propriedade, né? A Inaura era a pessoa certa para ter falado no seu Pedro Cirino. Eu lembro de muitas coisas do seu Pedro Cirino, mas eu não tinha todo esse conhecimento, tantos testemunhos para dar como a Inaura deu na semana passada. Com certeza o tio Balto ficou feliz, apesar de eu não ter dito para a Inaura que o tio tinha pedido para que a gente resgatasse também a imagem do seu Pedro Cirino e a importância que ele teve aqui nessa comunidade. Veja como tudo trabalha, tudo é harmônico e tudo é maravilhoso. E naquele dia, quando o tio me procurou aqui, eu pensei: meu Deus, quem tem que ser homenageado é o tio Balto, né? Sem dúvida nenhuma. É a pessoa que manteve essa casa, que manteve essa morada de portas abertas. O tio Balto foi sal dessa terra. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, quando o vô faleceu e essa casa ficou muito esvaziada, porque era um período onde a maioria de nós estávamos saindo daqui do Cará, saindo do interior e indo morar na cidade. Aconteceu também com o Nelo, de ter ido para lá. O Nelo, eu vou citar ele porque eu sei da minha família e sei da família dele também, que naquela época estavam se afastando daqui e a casa ficou muito esvaziada. E o tio Balto conseguiu ser o sal da terra e a luz do mundo, porque naquele momento cabia a ele ser o sal no sentido de conservar essa casa, conservar viva neste lugar a mensagem espírita, né? O outro aspecto do sal: despertar a sede nas pessoas, a sede de saber, a sede de entender. O tio Balto podia vir só ele e a tia Selma aqui, 2 ou 3 crianças, como nós vínhamos, né, Jamile? Quantas vezes a gente vinha quando eu estava de férias aqui? Eram 2 adultos, o tio Balto e a tia Selma, e meia dúzia de criança. O Luiz também era um, e ele nos trazia meio que na marra. A gente vinha assim meio por obediência, né? Mas a verdade é que ele despertou em nós a sede de entender o porquê daquela disciplina, daquela perseverança que ele tinha, daquela fé. E quando conversávamos com ele e ele contava de um dia que ele estava trabalhando na roça e começou a sentir uma dor muito forte, daí fez uma oração e em seguida já continuou trabalhando bem. Gente, que coisa mais linda! Esses testemunhos de fé são o que despertam em nós essa vontade de continuar. Porque o tio disse: Ionara, que bom que tu teve essa capacidade de falar tantas coisas boas para nós. Continua, não abandona. E quando eu estava estudando para fazer essa palestra, eu tive muita dificuldade. Eu vinha com a Inaura, e até por isso que ela me disse: é importante tu falar da questão do antes, enquanto estamos encarnados e quando desencarnamos, do que muda. Porque ela estava tentando me dar dicas, porque na verdade eu estava me sentindo assim muito despreparada, mas eu pensava: o tio me deu um compromisso naquele dia. Ele me disse assim: continua, não desiste, tu falou tão bem, foi tão bom te ouvir falando. E aí a gente pensa: é o mínimo de retribuição que eu tenho que ter com todos esses ancestrais, é dar essa continuação, é tentar ser o sal da terra, tentar conservar vivos todos os ensinamentos que eles nos passaram. Eu quero encerrar falando de uma frase que eu achei muito bonita e muito adequada, considerando que amanhã é Dia dos Pais, né? Quando os meus filhos disserem aos meus netos o quanto eu os amava, e quando os meus netos disserem aos meus filhos que guardam lembranças minhas e de mim sentem saudade, não terei morrido nunca, serei eternidade. Muito obrigado a todos esses nossos pais que se tornaram eternidade em nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos.